ouvidos espirituais, para a gente ouvir o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu queria chamar o meu esposo aqui para estar orando pela vida do nosso pastor Rui, ou pastor Valério. Essa pessoa a vida do pastor Valério aqui, esse homem de Deus aqui que foi escolhido, acredito eu, por Deus para hoje estar aqui ministrando a palavra, para que nós possamos ouvir e sair daqui cheio, transbordando, bem, Pai amado, no nome de Jesus eu te peço, Pai. Cuide desse teu servo aqui, esse homem que o Senhor preparou, Pai. Livra ele de todos os mal, todas as descidas do inimigo, Senhor Jesus. Guarda a família dele, guarda tudo o que diz o nome dele, Pai. Amém. Proteja, Pai. Coloca seus anjos à direita, à esquerda, embaixo e em cima, protegendo, Pai. Livra-me de todos os mal desse mundo, Pai. Eu te entrego a palavra, que é a palavra que venha, que não simplesmente da boca deles, mas que vem de ti, Pai. Amém. E soma, Pai, e desce aqui nossos corações, e faz morada. Em nome de Jesus eu já te agradeço. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Para você que nos visita a primeira vez essa noite, seja bem-vindo. Aqui é a casa do Pai. Amém? Esteja à vontade. Você está na casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor trouxe hoje uma palavra bem interessante. Na qual se refere muito àquilo que nós vamos viver ali na sexta-feira, né? Esse evento de casais finalizando o ano, né? Nós possamos ali estar aproveitando o máximo possível ali, escutando de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós ali naquela noite, amém? Você ainda não recebeu o convite, ainda não entendeu o convite, os horários, como que funciona, o custo, né, que é sensacional. O custo é sensacional. É fora de todos os padrões para pegar uma coisa para se matar, usufruindo de algo muito bom. Então, procure aí nosso pastor Rui no final do culto, o pastor Elô, o pastor Rui, eles estão de posse desse processo, são nossos líderes na rede de casais. E eles vão dar todas as informações com relação a esse evento da sexta-feira, amém? Só procurem saber quanto é, vocês vão se surpreender com os valores e com tudo que será oferecido. Amém? Glória a Deus? Amém. Hoje, se pudesse dar um tema para essa ministração de hoje, eu diria que Deus nos fez diferentes para que não estivéssemos sós. Glória a Deus. A gente vai falar sobre isso, sobre exatamente a questão de ser casado. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro, capítulo 2, versículo 18. Bem conhecido, mas eu queria que você acompanhasse bem. É bem importante que nós possamos acompanhar esses primeiros textos, porque eu creio que quando nós lemos diretamente a palavra do Senhor, essa palavra ela vem através dos nossos olhos diretamente aos nossos corações, e são palavras que são gravadas em nossos corações. E lá elas fazem morada e frutificam. E como diz a palavra, 30, 60 e a 100 por um. Eu creio que essa palavra vai frutificar no seu coração nessa noite, fazendo com que você tenha um conhecimento e que tenha da presença do Senhor cada vez mais. Porque você já teve ontem, você vai ter hoje.
Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em... Falei 3 ou 2? 2. 2, está certinho. Diz assim: e disse o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como adiante dele. Eu não sei como é que está a sua versão aí, mas a minha está exatamente, está idônea. A minha diz que falei uma adjuntora que esteja como adiante dele. Amém? Glória a Deus. Deus nos criou e em dado momento Deus entendeu, vamos dizer assim, chegou o momento que Deus sabe todas as coisas. Então deve ter chegado o momento em que Deus falou assim: agora não é momento mais de um homem estar só. Ele precisa de alguém que esteja do lado dele. Amém? E essa explicação para adjuntora e adiante, ela vem do hebraico, que é da palavra ezer, kenegdo, que são a junção de duas palavras, ezer e kenegdo. Amém? Ezer quer dizer alguém que traz ajuda, socorro, força. E kenegdo de alguém idônea, como adiante. Então, em frente a ele, correspondente a ele, a sua altura, a mesma altura. Ou seja, uma pessoa semelhante, mas não igual. Amém? Semelhante, mas não igual. Porque Deus, quando nos criou também, que Ele soprou nas nossas narinas, Ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus nos fez semelhantes a Ele. Então, existem alguns atributos que tem em Deus que não existem em nós, mas nós somos muito parecidos com Deus, porque Ele nos criou como a coroa da criação, ou seja, o que está no alto, que é o topo de toda a criação que Deus fez. Ele fez e soprou dele, da essência dele em nós. Amém? Assim também, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os fez muito parecidos, semelhantes, mas não iguais. A minha esposa sempre, pastora Maria, a qual vocês viram aqui, ela sempre conta essa história. Eu acho bem interessante, acho bem pertinente, que é interessante nós entendermos que quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele colocou o homem no Éden para que lavrasse a terra e que cuidasse dela, amém? E é fato pensar que talvez Adão necessitaria de uma pessoa para ajudá-lo nessa tarefa, amém? E também é fato até interessante pensar de que Deus precisaria de uma pessoa que fosse, Deus precisaria de uma pessoa que fosse muito parecida com ele, que fosse assim, um outro homem, porque tinha muito trabalho para fazer, não é isso? É plausível a gente pensar isso, porque havia trabalho a ser feito. Mas quando nós pensamos em trabalho brutal, em trabalho físico, a gente pensa na força do homem. Mas não foi isso que Deus fez. Deus criou a mulher da costela do homem. Amém? E somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. Mas a nossa junção, homem e mulher, é a combinação perfeita para que nós possamos chegar na essência de que Deus quer sobre as nossas vidas. Amém. Deus sonha com família. Deus ama
casais. Deus disse: enchei a terra, multiplicai e enchei a terra. E é através dos casais, é através das famílias. Amém? Mas é preciso viver princípios. E hoje, muitas vezes, nós estamos vivendo princípios. E é por isso que há tantas separações, tantas dores nos casamentos. Amém? Aqui, quando nós lemos essa palavra hebraica, que diz que a mulher, ela é a que traz a ajuda, que traz o socorro, que traz a força. Amém? E que ela é correspondente, ou seja, ela está ali no mesmo nível, na mesma altura, e de frente ao homem, ou seja, na mesma estatura de missão. Amém? Está ali na mesma estatura de missão. E é interessante dizer também que o homem, Adão, ele foi criado de uma forma diferente, de uma natureza diferente, num local diferente. Eu não sei se vocês já leram o livro do Gênesis, para poder esmiuçar essa parte, para ter o entendimento que Adão nasceu fora do Éden. E Eva nasceu dentro dele. Amém? Então, aqui no versículo 7 do capítulo 2, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? E quando a gente lê o 15 do mesmo capítulo, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então nós vemos aqui que Deus formou o homem e deu uma direção para o homem, deu um propósito para o homem, deu um trabalho para o homem fazer, deu algo para que o homem pudesse fazer. Mas nós vemos aqui que Deus formou o homem do pó da terra. E depois, aqui no capítulo 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Depois que Deus plantou o jardim no Éden, foi que Deus pegou Adão e colocou no jardim. Mas quando Adão já estava no jardim, foi que Deus fez cair um sono sobre Adão e tirou da costela de Adão uma das costelas, e com essa costela ele criou Eva. Então Adão já estava no Éden. Amém? Pode parecer um pouco estranho, mas a Bíblia, ela tem certos detalhes dos quais, se a gente for meditar tranquilamente nas palavras dele, a gente vê algumas coisas entre as entrelinhas. Isso se chama a palavra rema, palavra revelada. E ela só pode ser dada a você pelo Espírito Santo, se você a buscar. Eu acredito que se você buscar, o Senhor vai falar com você diretamente no seu coração e vai te revelar coisas que Ele revelou só para você. Amém? Então Deus criou o homem fora e a mulher dentro. A gente vê que nessa criação, os lugares distintos que Deus fez. Deus fez Adão de uma forma e fez Eva de outra forma. Fez Adão para um ofício e fez Eva para outro ofício. Amém? Mas esses dois ofícios estão interligados. Eles estão ligados um ao outro, para que um pudesse auxiliar o outro, formando um só, que é o que a gente lê aqui no próprio final do capítulo 2, onde Adão diz que aquela vai se chamar varoa, porque do varão foi tomada. Amém? E serão agora, o Espírito diz, e serão os dois agora uma só carne. Aquilo que o homem
Deus juntou, o homem não separou. Amém? Então, na matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 1 mais 1 igual a 1. Amém? E não 2. Então serão os dois agora uma só carne. Amém? Então são ofícios diferentes, criados de forma diferente e com propósitos diferentes, mas dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma missão. Amém? O homem, ele foi criado para prover. Ele foi criado para trazer o sacrifício. Nós estamos aqui, ultimamente, uma batalha santa, uma guerra espiritual santa, para você que nos visita pela primeira vez hoje, se quiser perguntar depois como que funciona, a nossa igreja é uma igreja em células, amém? Uma igreja em células. Glória a Deus. E nós temos as nossas células semanalmente. Nós temos as nossas células semanalmente, né? E existem as ministrações que são feitas lá. Mas sabe o que tem acontecido? E já por um bom tempo, só as meninas pregam a palavra. A não ser na casa do pastor Rui, que ele não deixa. Pastor. Não deixa o pastor ministrar. Mas nas outras células, as meninas é que ministram. E nós temos feito uma guerra santa, uma batalha santa, para que os meninos possam ministrar a palavra. Eita glória, aleluia. Temos pedido isso, já temos tido alguns resultados. Amados, o homem é o sacerdote. Ele recebe, ele traz o sacrifício até o altar. Ele traz o sacrifício para o altar. O homem é o provedor. O homem é que traz o sacrifício. Ele vai atrás, ele sai e vai à busca do sacrifício para trazer para casa. Amém? Então o sacerdote ele precisa ter consciência dessa responsabilidade, né? Então nós temos batalhado em cima aí dos varões aí, principalmente nas células, para que eles tragam a palavra. E isso acontece por uma situação bem. Muito obrigado. Precisando, não vai fugir não. Isso acontece por uma situação muito peculiar, particular, que eu vou explanar mais para o final da pregação. Vou falar depois com relação a isso. Mas o homem, ele tem a função dele. A função dele é trazer o sacrifício. Amém? E a mulher? A função da mulher nessa visão é que nessa missão a mulher é quem ela é auxiliadora, não é isso? Ela é adjuntora, é a que ajuda, é a que está do lado, a que está adiante quando nós temos ali. Então a mulher, ela é a que prepara o altar. Ela prepara o altar para que o homem, o esposo, traga o sacrifício para o altar. E que altar seria esse? O altar dos nossos lares, amém? Os nossos lares são o altar das nossas vidas, das nossas famílias. As mulheres precisam fazer com que os nossos lares sejam lares harmônicos, lares em paz com os nossos filhos, em paz, né? Aquela harmonia, aquela tranquilidade, aquela paz, aquele lugar onde o marido está doido para voltar para casa quando termina o serviço. E não falar assim, acha, será que eu vou para casa? Tem muitos aí que não querem ir. Amém?
E isso acontece por falta de muitos entendimentos e de não viver certos princípios. E está tudo bem até então que nós não tenhamos esse entendimento. Mas nós temos que procurar saber todos esses princípios que regem o casal, para que a gente possa viver essa harmonia, para que a gente possa viver cada um o nosso papel, né? O papel correto para cada um. O que tem acontecido muito, e o que tem gerado muito problema nos casamentos, é que a identidade do homem e da mulher está sendo corrompida. E está havendo muita troca de papéis. Né? Mulheres fazendo os papéis dos homens. E homens deixando de fazer o seu papel. E por que é que vocês acham que acontece isso? Existe também uma terceira força, né? Que é do inimigo, que aproveita situações e capacita, potencializa situações que acontecem no lar para que aquilo aumente e gere problemas familiares, problemas entre o casal. Mas nós não podemos atribuir tudo ao inimigo, amém? Uma porcentagem muito grande refere-se a nós mesmos, como maridos e como esposas. Amém? E o que acontece muitas vezes é que o homem, ele tem uma grande capacidade de procrastinar. O que é procrastinar? A esposa chega muitas vezes com o marido: amor, arruma ali aquela torneira para mim e tal. Aí o maridão fala assim: já vou já. Esse vou já é para semana que vem, né? Semana que vem, na mente dele já está semana que vem já. Ele já, ela falou: arruma ali para mim, mas na mente, nossa mente já está para semana que vem. Depois eu arrumo. Ele fala: tá bom, mas não arruma. E aquilo fica, né, martirizando a cabeça da mulher. E isso culmina com duas coisas muito importantes. Primeiro, o homem não faz aquilo que a mulher pediu na hora, e ela, por sua vez, já tem uma característica que Deus implantou nela. Agora, será que eu estou botando a culpa em Deus? Acho que não. Estou até com medo. O Senhor me perdoa se eu estiver errado. Sim. É só o que a gente vê, né? O que a gente vê, a gente vai relatar. Existe uma coisinha que já está dentro da mulher que chama-se impaciência, né? Ou seja, junta a procrastinação do homem com a impaciência da mulher. Se ela falou que quer que arrume a torneira, ela não quer para ontem, para a semana que vem, ela quer para minutos atrás, horas atrás. Já era para ter feito aquilo há muito tempo na mente dela. Aí se o homem não faz, aí ela fica. Aí chega um momento que ela faz o quê? Se ela tiver capacidade, ela pega uma chave, aí vai água para tudo que é lado, não sei o quê, rebenta tudo, ou então ela chama o marido de aluguel. Né? Vai pagar alguém para fazer isso aqui. O marido sabe fazer aquilo, mas enrolou tanto que ela perdeu a paciência e chamou alguém para fazer, né? Ou chama alguém para fazer, ou ela mesma faz. Ou seja, ela toma o papel que é do homem para ela. E aí começam a se inverter os papéis. E isso, amados, no mundo espiritual é muito ruim. Muito ruim. Porque começa a trocar as responsabilidades, e aí é onde começam a gerar uma série de problemas, das quais o casal começa a entrar em atrito, e depois lá no final não sabe nem por que foi
que eles chegaram àquela separação muitas vezes. Às vezes começou por causa do negócio da pasta de dente, né? Quem lembra do negócio da pasta de dente? Isso é muito falado aí. Um aperta no final da pasta de dente e o outro aperta no meio da pasta de dente. Aí a mulher fala, não faz isso, aí o outro só aperta no fim, aí fica aquela briga. Aí em vez de entrar num acordo, não, fica aquela... No final separou por causa da pasta de dente, mas não sabe nem... Brigou tanto que misturou tanto e nem sabe mais. Deixou uma coisa que poderia ser resolvida ali entre os dois aumentar muito, potencializar muito, né? Eu me lembro uma vez que nós participávamos de uma célula de casais, que a gente fazia célula de casais separados, só para casais, e era muito boa mesmo, né? E eu me lembrei de uma experiência que a gente vivia lá em casa, com relação ao shampoo do banheiro. Eu ia tomar banho, homem não tem muito esse negócio de colocar condicionador, né? Na cabeça, né? Se tiver até um sabão de coco lá, a gente lava a cabeça e está tudo bem. Mas a mulher tem que lavar com shampoo, depois passa o condicionador. Na minha época era creme-rinse. A gente quase voou dentro, né? Não sei nem se você sente. Creme-rinse. Aí ficavam os dois vidros assim lá no banheiro. E eu, agoniado para tomar banho, chegava lá e pegava o primeiro vidro. Aí quando botava na cabeça, era o abençoado do condicionador. Aí eu ficava bravo, trocava lá, tinha que lavar a cabeça, tirar o condicionador para poder pegar o shampoo para lavar o shampoo. Era aquela guerra, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas as letrinhas que eles colocam, aquele negócio, shampoo e condicionador, é bem pequenininha. Aí você fica lá, lendo aquele negócio, procurando saber o que é aquilo, né? Porque os vidros é igual, da mesma cor, mesma coisa. E você fica trocando de água caindo, né? E você pensando na conta de luz. A água está caindo, você pensando na conta de luz, né? E os vidros igual. E você lendo aquilo, isso aqui é condicionador, será que isso aqui é o shampoo? Até você achar, já foi toneladas de dinheiro ali descendo pelo ar. Amém? E aí eu dando esse testemunho na célula, uma irmã, que eu não lembro mais, graças a Deus, quem foi, falou assim, não querido, mas o condicionador ele fica de cabeça para baixo, e o shampoo ele fica de cabeça para cima. Eu falei, eu sei lá quem é que está para cima, quem é que está para baixo. Eu sei que toda vida que eu pego, eu só pego no condicionador, né? Aí foi aquela guerra. Aí o que eu sugeri, olha, aí eu cheguei para minha esposa e falei, amor, já que nós estamos nessa célula de casais aprendendo e ensinando os casais, vamos fazer um acordo? O quê? Vamos botar o condicionador atrás e o shampoo na frente. Porque toda vez que eu pego, eu só vou pegar na frente. O que está atrás é o condicionador. Eu nem vou ver ele lá, deixa ele lá. E vou usar só o shampoo. Aí eu dei esse depoimento lá na célula, né? Aí um dia foi um monte de pessoas lá para casa da célula e tal. Aí os irmãos falaram, pastor, é o seguinte, a gente precisa ir lá no seu banheiro para ver se o shampoo estava na frente, agora todo mundo pro banheiro. Aí levei todo mundo para ele, tá vendo? O shampoo está aqui na frente e o condicionador atrás. Aí todo mundo riu, achou engraçado, interessante. Mas, amados, é um acordo que precisa ser feito. Porque nós somos muito parecidos, somos muito semelhantes, mas não somos iguais. E a gente precisa se ajustar para que haja essa. Amém? Então o homem traz o sacrifício, a mulher faz o altar, né? Quando a mulher é do lar, que não trabalha fora e tudo, que está em casa, chegar pelo menos os meninos já estão tomando banho, já comeram, estão bem tranquilinhos, você vai ali. Ô, amor, fiz uma comida aí para você gostosa e tal, apesar de que muitos chatos igual eu que falam assim, tá com muito sal, tá com pouco sal. Tá bom, tá ruim. Aí as mulheres ficam loucas, ó, vou dar uma dica para vocês.
As meninas vão tapar o ouvido aí, ó. Tapa os ouvidos, meninas. Então as meninas não vão escutar nada agora, só os varão. Ó, varão, vou te dar um bisu santo aí, vou te dar uma ideia santa aí, ó. Toda vez que elas fizerem a comida para você, você fala, tá ótimo, tá maravilhoso. Já faço. Amém? Não vai dizer que tá ruim, não. Que elas ficam indignadas. Para a gente pode não ser nada. A gente só está dando a nossa opinião, assim ou não? A gente só está dando a nossa opinião, mas para elas é uma faca. É uma dor você reclamar da comida. Amém? Então não faça isso não, querida. Né? E para vocês, meninos, sabe que essa é só para a gente também? Só a gente leva palavra? Não. As meninas também. Ó, quando a gente contar aquela piada sem graça, você ri. Você ri assim mesmo. Sem graça, não sabe nem que coisa. Os homens ri de umas coisas que não tem nada a ver, tu ri também. Amém? Eu tinha uma amiga muito interessante, a gente riu muito dessa situação. A gente estava juntos, era um outro casal, um casal que era de compadres nossos, muito amigos. E ele não sabia contar piada de jeito nenhum. Aí a gente contando piada, não sei o que, rindo, tal. Aí ele contou uma piada e ficou todo mundo. Aí ele falou para a mulher dele, você não ri não? Eu não entendi, você tem que rir, falando para ela, né? Aí a gente caiu na gargalhada e falou assim, ó, eu não sei contar, mas então já começa a rir logo, que emenda, entendeu? Então é mais ou menos desse modelo. A gente tem que tentar fazer com que haja essa harmonia entre nós, né? A gente não pode dar brecha para que o inimigo fure acerca da harmonia do nosso lar. Amém? Quando eu vejo isso aqui, que Adão foi criado fora do Éden, eu vou falar uma coisa que veio ao meu coração, está na Bíblia. Você vai dizer que o pastor está falando heresia. Mas quando eu vejo Adão sendo criado fora do Éden, e foi trazido para lavrar e para cuidar no Éden, eu vejo alguém que veio de fora para cuidar daquilo que Deus fez. E Eva está lá dentro. Amém? O homem veio para cuidar de tudo que Deus fez. Amém. Aleluia. Ela foi criada dentro. Amém? Então ela já faz parte daquele meio. Ela faz parte daquele lar. Então o homem foi criado fora para cuidar do que está dentro. E a mulher foi criada dentro para cuidar do que estava lá fora. Amém? Para cuidar daquilo que está lá fora. Daquilo que está trazendo a provisão. Daquilo que vai trazer o sustento. Daquele que vai trazer aquilo que a família precisa. E se o casal tiver esse entendimento, nada pode atuar sobre a vida deles. Porque Deus está neste negócio. E a corda de 3 dobras não se arrebenta tão fácil. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus criou o homem do pó da terra. Foi assim que nós lemos? Lá no versículo 7 do 2. E formou o homem Deus do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Glória a Deus. Essas diferenças que Deus, com as quais Deus nos criou, elas estão implantadas, irmãos. Elas estão arraigadas dentro de nós. E a gente pode até pensar que não, mas pequenos detalhes a gente consegue perceber a impressão de Deus em nossas vidas. A impressão de Deus na vida do homem, a impressão de Deus na vida da mulher. Amém? Se nós formos lá para o capítulo 3 de Gênesis, o versículo 1, você pode abrir aí só para a gente ter um pouco de entendimento. Nós vamos ler um pedacinho da palavra. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Vou entrar aqui.
campo que o Senhor tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ele. Amém? Até aí, glória a Deus. Vocês conseguiram perceber que está tendo um diálogo aí, bem assim, um pouco até extenso, de Eva com a serpente? Quem percebeu? A gente leu uns 5 capítulos. Uma conversa aí, ó, de Eva com a serpente conversando. Ah, mas é assim, Deus falou isso aqui e tal, e Eva falou: não, mas Deus falou dessa forma. Não, ela falou: não, mas não vai ser desse jeito. Ou seja, estava ali uma conversa ali, parecia uma conversa de comadre. Não é? Uma conversa assim, bem, né? Só que a Bíblia diz aqui no primeiro versículo, que diz que, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor tinha feito. Certo? Então Deus fez a serpente, que representa quem hoje? Quem é a serpente? Satanás. Satanás, amém? Deus, Satanás. Mas naquela época a palavra diz, então tem até algumas versões que diz que ela era formosa, né? Que era um animal, uma animalha das mais, né? Astuto ali, então era um animal muito esperto, e das que Deus fez, a maior. Nós vemos um diálogo entre Eva e a serpente. É isso? E aí aconteceu que Eva pecou e fez com que Adão também pecasse. Não foi assim? Mas depois disso veio a queda. E no versículo 15, você pode colocar aí, Dai, para nós? A gente lê assim, ó: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Quem aí das meninas hoje pode dizer assim que só de pensar numa cobra, qual é a sua reação? Só de falar no nome, só de você pensar que existe uma, tem uma ali. Eu já falo misericórdia, né? Por quê? As mulheres existe uma sentença depois da queda sobre a serpente. A palavra de Deus diz que ela, a partir dali, ela rastejaria sobre o seu ventre e comeria pó da terra todos os dias. O homem foi feito de quê? Então, a serpente, ou Satanás, que está lá em Apocalipse 19, diz que ele persegue o homem todos os dias. O homem foi feito do homem. Se você fizer uma pesquisa química num homem, você vai ver que todas as substâncias químicas e minerais estão no corpo do homem. O mesmo produto químico, os mesmos produtos minerais que estão na terra, no pó da terra, estão. E a serpente passou a se rastejar sobre o seu ventre e
comer do pó da terra. Esse comer da terra espiritual, ela persegue o homem. Agora, para com a mulher, Deus colocou uma inimizade entre as duas. Quando eu falo da cobra com o homem, alguns podem até dar uns pulos assim e tal. Mas se tiver a chance, já pega logo uma vara e bate logo na cabeça e resolve a situação, não é? Agora, para as mulheres, é muito trauma. É raro você achar uma mulher que mate a cobra. Não quer nem ver. Tem ojeriza disso. Amém? Por quê? Porque foi implantado em cada um de nós a essência de Deus e dos fatos ocorridos. A partir da essência, o mundo corrompido, a mulher começou a viver de uma forma e o homem de outra forma. Amém? Glória a Deus. Vocês estão compreendendo, amém? Que existe uma diferença entre nós. Existe uma diferença, mas é necessário, porque Deus fez desta forma. E Deus sabe todas as coisas. Se Ele fez tudo desta forma, é porque o sucesso reside nessas diferenças. Amém? Propósitos. Eu tenho pregado, tenho falado muitas vezes que no primeiro capítulo do livro de Jeremias, versículo 5, diz que Deus fala para Jeremias desta forma, ele diz: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. E no ventre da tua mãe, quando saísse da tua mãe, no ventre da tua mãe, eu te santifiquei. Você entende isso? Deus nos conhece antes do desejo dos nossos pais. E se Ele nos amou dessa maneira, dessa forma, para nos trazer a esta terra, é porque Ele tinha para cada um de nós um propósito. Um propósito de vida. Agora, Deus não nos obriga a nada. Ele nos conduz a um caminho. Ele nos mostra sempre o caminho do qual o nosso propósito tem que ser alcançado. Mas nós nunca somos obrigados a nada. Amém? Então, para o homem e para a mulher, nós temos propósitos também. Tem propósito na vida do homem, tem propósito na vida da mulher. O desafio está em a gente alcançar essa harmonia nos nossos lares, né? A gente viver o melhor desta terra. A gente tem que viver princípios de Deus. Começar a conhecer a Deus. Conhecer o que Ele tem de melhor para nós, o que Ele tem para nós, para o nosso caminhar em conjunto. Amém? Caminhar em conjunto. O que tem acontecido, como eu falei anteriormente, é a troca de identidade. Tem acontecido muito isso nos casais. E tem gerado uma confusão, porque não foi desta forma que Deus fez para que nós caminhássemos. A mulher não é para fazer o papel do homem, o homem não é para fazer o papel da mulher. Isso gera conflito, gera muitos problemas. Esses papéis invertidos. As mulheres têm feito os papéis dos maridos, e os maridos têm deixado de exercer a sua responsabilidade. E ainda tem um terceiro, que é o inimigo. O inimigo, ele tem entrado nos lares e potencializado aquilo que muitas vezes os casais têm
usado um contra o outro. Percebeu isso? Às vezes tem uma briguinha, uma rixazinha, alguma coisa, o inimigo fala, é isso mesmo. Aí começa a lançar na cabeça do outro aquilo, e começa a tornar aqueles dois dentro de casa como inimigos, um guerreando contra o outro. Guerreando contra o outro. O inimigo, ele usa essa situação, e aí, cadê a harmonia desse lado? E os filhos? Muitas vezes se tornam filhos rebeldes, porque vêm os pais nesse pé de guerra. Depois vão ser filhos lá na frente que não querem nem se casar, nem querem ter um companheiro, um esposo, uma esposa, porque o exemplo de família para eles está totalmente corrompido. E quando eles vêm a ter, é incrível como eles vivem as mesmas coisas que os pais viveram, mesmo sem querer. Já tem consciência daquilo, mas vivem aquilo que os pais viviam. Então nós maridos temos que cuidar das nossas esposas, amém? Cuidar das nossas esposas, cuidar da nossa família. Nosso primeiro sacerdote, nossa primeira igreja para cuidar, nós maridos, é a nosso lar, é a nossa família. Nós precisamos ser sacerdotes dos nossos lares, precisamos cuidar das nossas famílias, para que a gente não venha ter filhos rebeldes, amém? Falamos um pouquinho de Jesus, que hoje foi quase uma ministração sobre a casada também. Mas quando a gente fala um pouquinho sobre Jesus, eu já vi algumas pessoas falando assim, casamento não é bom, não. Casamento não é bom, nem Jesus não casou. A gente escuta isso, né? Mas é porque muitas vezes, ignorantemente, a pessoa não entende que existe uma noiva e Jesus é o noivo. E Ele está aguardando a sua noiva ser preparada, adornada, para que Ele possa vir a desposar. Bem? Quem lembra aí das 10 virgens, né? Com suas lamparinas, né? Acesas. 5 foram prudentes, mas 5 foram tolas, né? E todas ali representam a noiva de Cristo, né? Quando Jesus voltar, Ele não vai ficar caçando pessoa lá fora, não estou te falando de igreja cristã ou de igreja, seja qual for a igreja, eu não estou te falando isso. Se você é um verdadeiro cristão, você vai estar inserido em algum lugar para que você seja alimentado semanalmente, amém? Você necessita estar na casa do Senhor para que toda semana você tenha alimento do Senhor para se manter. Essa semana eu estive nas células ministrando, eu ministrei nas células dizendo, você toma café todo dia? E almoça todo dia? Janta também? E na leitura da palavra, e o alimento espiritual? Né? Estive perguntando para as pessoas com relação a isso. Então, da mesma forma como nós alimentamos os nossos corpos diariamente, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E é através dessa palavra do Senhor que nós somos alimentados. Amém? Então, se nós vemos aqui uma vez na semana só, eu acho que o alimento fica bem pouquinho. Aí a gente fica bem fraquinho espiritualmente. Aí qualquer vento mais forte que vem, você não tem estrutura para resistir, amém? É assim ou não? Qualquer vento que vem, você não aguenta se estruturar. Então, você precisa desse alimento. Então, as 10 tolas, elas não estavam espiritualmente fortalecidas para entender que elas precisavam manter o azeite com
mas sim tinham reserva de azeite nas suas lamparins. Todas toscanezaram, ou seja, deram umas piscadinhas de olho, mas estavam sempre ali, porque isso representa, sabe o quê? Nós caímos, irmãos. Nós sempre damos aquela balançada, porque nós somos humanos, isso está em nós. Mas se nós tememos ao Senhor, nós sempre fazemos o caminho de volta para a casa do Pai. Estamos sempre fazendo o caminho de volta para o Pai. Agora, se você está ali, aí de repente dá aquela desviada grande, passa um tempão longe do Pai, vem, né, o grande dia, e ele com certeza não vai lá te buscar, não. Ele vai vir buscar a noiva. Ele vai vir buscar a noiva. Então Jesus Cristo, Ele é o noivo, e Ele vai vir buscar a noiva. Para a gente fortalecer esse entendimento, vamos ler lá em Efésios 5, 24, 29. Efésios 5. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Próximo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Algumas versões diz que Jesus morreu pela igreja. Então nós, maridos, temos que estar no mesmo nível de Jesus. Mesmo nível de Jesus. Amar as nossas esposas e nos colocarmos à frente delas para protegê-las em todas e qualquer situação. Amém? Cuidar delas, assim como Jesus Cristo fez, para santificar e purificando com a lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus é onde nós falamos. Nós somos os sacerdotes dos nossos lares. Se nós levamos a palavra de Deus para as nossas famílias, as nossas esposas estão aptas, elas estão sedentas por ouvir a palavra do sacerdote, e não a mulher trazer a palavra para casa. Não é a função dela. Como nós falamos aqui, cada um tem a função. Então o sacerdote tem que trazer a palavra. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os seus filhos estão vendo o que vocês estão fazendo. Eles não vão fazer aquilo que vocês fazem para eles fazerem. Eles vão fazer aquilo que eles veem vocês fazendo. E quando os seus filhos virem vocês ajoelhados na cama orando, eles vão fazer a mesma coisa. Quando eles virem vocês prostrados, com os joelhos no chão, orando ao Senhor, eles vão orar ao Senhor e temer a Ele já desde muito pequenos. Porque eles são conduzidos pelaquilo que eles veem em nós como pais. Posso dizer para vocês que eu estou muito feliz com o Senhor, porque eu já comecei bem tarde no caminhar. Mas o Senhor me agraciou de forma tal que os meus filhos hoje temem ao Senhor. São 3. E os meus netos estão cobertos pelas asas do Senhor, com a proteção dEle. E eu não poderia fazer isso, e nenhum homem pode. Mas o Senhor é o único que pode guardá-los de uma maneira sobrenatural. Amém. Neste
etíope, um mundo que machuca pessoas. Mas se seus filhos veem em vocês um casal que teme ao Senhor e segue o caminho, eles farão o mesmo. Amém. Glória a Deus. Mesmo se algum dia eles se apartarem do Senhor por alguns dias, por algum tempo, a palavra deles diz que a palavra que foi dita, que foi plantada no coração deles, florescerá onde eles estiverem. Aleluia. E eles voltarão Glória a mesmo Deus. do Senhor. Que vocês cuidarem disso. Amém? Amém. Lembre-se disso. Glória a Deus. Eu gostaria muito que você pudesse ficar de pé um instante comigo essa noite. Quero orar pela sua vida, orar pela vida da sua família, orar pelos seus filhos. E se você tem alguma oração em especial, se você nesta noite entendeu que Deus ama casais, ama família, e se por um acaso você tem passado alguns percalços, algumas consequências no seu casamento, quero simplesmente pedir para que o seu casamento esteja blindado pelo amor de Deus na sua vida. Fique à vontade para estar aqui também no altar, para colocar as suas mãos no altar, para pedir a Deus que guarde a sua família. Isso é a missão do sacerdote. Mas se você quiser pegar na mão da sua esposa e trazer ela também, tenho certeza que Deus estará fazendo algo sobrenatural na sua vida nessa noite. Eu não sei porque o Senhor trouxe nas últimas horas, nos últimos dias, essa palavra ao meu coração para que eu trouxesse para você nessa noite. Eu também não sei por que você está aqui nessa noite, mas o Senhor trouxe você nessa noite, neste lugar. O Senhor quis trazer essa palavra ao seu coração. Quis trazer algo novo ao seu coração nessa noite. Um entendimento novo. Se você está solteiro, separado, mas nessa administração você aprendeu que o seu próximo relacionamento ele pode ser muito melhor, porque agora você entendeu que você é o sacerdote. Amém. Que você, mulher, Glória a Deus. esposa, é quem edifica o altar do sacrifício. Amém? Glória a Deus. Amém. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, se você quiser, pode chegar no altar. O altar é do Senhor, é da casa do Pai, é das suas coisas. Seu Deus Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Pai, em especial pela vida dos casais, Pai, hoje aqui, Senhor. Aqueles que têm passado, Pai, por momentos de crise, aqueles que o inimigo tem afrontado, Senhor, aqueles, Pai, do qual, Senhor, muitas são as aflições, Pai, passadas. Nós sabemos, Deus, que existe uma guerra no mundo espiritual, Senhor, que querem, Pai, minar as famílias, querem minar, Senhor, os casamentos, querem destruir, Senhor, esses casamentos, e esses casamentos destruídos, Pai, destroem famílias inteiras, destroem os sonhos dos filhos, destroem os crescimentos deles, Pai, e fazem, Pai, com que o Teu propósito para as famílias na terra sejam perdidos. Mas nós cremos, Pai, num Deus poderoso. Nós cremos num Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós cremos num Deus vitorioso, um Deus no qual que nós pedimos e intercedemos a Ti, Senhor. O Senhor estará nesta causa conosco. Então eu te peço nessa noite, interceda, Senhor. Ser, Pai, com todos os casais aqui, Senhor. Ser com todos aqueles, Pai, que
almejam, Senhor, ter um companheiro e uma companheira. Aqueles que sonham, Pai, em ter um relacionamento duradouro, Senhor, contigo. Senhor, eu oro por cada um deles. Cuida, Pai, dessas famílias. Cuida dos filhos, Pai. Cuida, Senhor, do caminhar deles. Faça com que eles possam, Pai, buscar a Tua palavra. Sim. Na Tua palavra serem lavados, Pai, remidos. Cuidados por Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. E pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas.